Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai construir juntos um mapa mental de introdução à histologia, que foi o tema da última aula que eu postei aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a professora Natália Reineck e seja bem-vindo ao meu canal Anatomia Etc. Se você precisa de aulas de anatomia, fisiologia, histologia, ou se você tem interesse em conhecer o corpo humano, seja bem-vindo para se inscrever aqui no meu canal e ativa o sininho de notificação se você não quiser perder nenhum conteúdo novo. Dá uma olhadinha também aqui na descrição desse vídeo, porque eu coloquei vários links interessantes. Eu tenho dicas de livros, tenho os links para os meus cursos, os links para as minhas redes sociais, então dá uma olhadinha aqui na descrição também. Bom, o assunto da aula de hoje, então, é introdução à histologia. Na verdade, a aula de hoje vai ser um reforço da última aula que eu postei aqui no canal. Eu já gravei uma aula construindo um mapa mental aqui junto com vocês, e nessa aula eu perguntei se vocês gostavam desse formato de aula, se vocês queriam mapas mentais de outros sistemas também. Naquela aula choveu comentários dizendo que vocês queriam sim mapas mentais de todos os sistemas. Então a ideia daqui pra frente, em algumas aulas aqui do canal, a gente produziu um conteúdo de reforço, um conteúdo onde você possa relembrar e estudar para memorizar melhor os conceitos que foram trazidos lá na aula mais convencional. Espero que vocês continuem gostando de conteúdos desse tipo, então hoje a gente vai colocar a mão na massa, vocês vão trabalhar aqui junto comigo. Então pega papel e todas as canetas coloridas que você achar aí na sua casa, para a gente montar esse mapa mental juntos. Já vamos começar aqui, então, colocando o título da nossa aula, do nosso mapa, né, do nosso mapa mental, que é Introdução à Histologia. A ideia é vocês irem escrevendo aí junto comigo, tá bom? Lembrando que quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente faz alguma coisa mais ativa, ao invés de só ler ou só assistir uma aula, o nosso cérebro ele tende a reter mais as informações, a memorizar melhor as informações. Por isso que esse tipo de recurso da gente pegar papel, caneta ou fazer digital do jeito que eu tô fazendo aqui, né? Mas a gente fazer alguma coisa ativamente, né? Montar um mapa mental com conceitos que já foram aprendidos em outras aulas, isso ajuda muito a gente a memorizar esses conceitos. Então a ideia aqui nessa aula é a gente trazer as informações principais, aquilo de principal que a gente precisa lembrar e que foi trazido nessa última aula. Eu comecei então falando a definição de histologia, né? Eu falei que a histologia vem de um termo grego e são dois termos gregos, então a gente divide a palavra. Então, eu vou dividir aqui, ó, isto mais logia. Isto vem de istos, que significa tecido. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Então, aqui a gente tem tecido. E logia, ou tecidos, né? E logia vem de estudo ou teoria. Portanto, histologia é o estudo dos tecidos, né? Vem de istos e logos. Então, a gente tem o estudo dos tecidos. Nesse caso, a gente está estudando os tecidos humanos, ok? Eu falei nessa aula também a respeito dos níveis de organização do corpo humano. A ideia aqui é não explicar com detalhes tudo, mas eu acho legal a gente colocar desenhadinho quais são os principais níveis de organização do corpo humano para a gente entender onde que os tecidos eles se encontram aí no meio dessa história. Vamos fazer, vocês já vão entender porque que eu acho importante a gente colocar isso daqui. Então, eu falei lá na aula que a gente começa do micro para o macro, a gente começa sendo formado aí por estruturas que nós chamamos de átomos. Esses átomos, eles vão se organizar em estruturas maiores. Deixa eu ampliar mais um pouquinho. Que são chamadas, essas estruturas maiores, então, de moléculas. As moléculas e macromoléculas, né, moléculas maiores, vão se organizar em estruturas mais complexas, que nós chamamos
de células. As células, por sua vez, né, células que têm características semelhantes, vão se reunir formando o assunto aqui da nossa aula, que são os tecidos. Os tecidos, por sua vez, né, diferentes tipos de tecidos se organizam em estruturas que chamamos de órgãos. Deixa eu tentar fazer um rinzinho aqui. Órgãos. Os órgãos vão se reunir aí nos sistemas. Vamos tentar representar aqui um sistema urinário, tá? Fazer os dois rins. Ureter. Ureter. Bexiga urinária. Uretra. Deixa eu voltar aqui que ele corrigiu meu desenho. Aqui, ó. E aqui a gente tem os sistemas. E todos os sistemas juntos, cada um com a sua respectiva função, todos bonitinhos, trabalhando em equilíbrio, em homeostasia, vão formar nós, né? Seres humanos completos. Ok, né? Dá para entender. Formando, então, o nosso organismo. Vamos diminuir aqui. E aí, como é algo sequencial, eu vou colocar setinhas entre cada um desses níveis para a gente entender aqui que uma coisa vai levando a outra. Então, os átomos formam moléculas, as moléculas formam células, células semelhantes vão formar tecidos, os tecidos se organizam em órgãos, depois a gente tem os sistemas, terminando aí com o nível do organismo. Então, o assunto da aula tá aqui, ó. O assunto da nossa aula tá aqui, os tecidos, e nesse esqueminha aqui a gente já consegue entender como que os tecidos eles são organizados, né? O que são tecidos, que são grupos de células semelhantes, né, que se organizam para formar, para constituir os nossos órgãos. Por isso é legal a gente ter uma visão geral desses níveis de organização do corpo humano, porque aqui a gente consegue visualizar exatamente onde se encontram, como são formadas e qual a importância dos nossos tecidos. Bom, falei lá na última aula também que os nossos tecidos, eles eram formados, né, eram constituídos por células e por matriz extracelular. E as diferenças nos tipos de células e na constituição dessa matriz extracelular, que é a substância que fica entre as células, que vai acabar gerando os diferentes tipos de tecidos do nosso corpo. Então, acho interessante a gente colocar essa constituição aqui também. Então, vou colocar um subtítulo aqui, ó. Constituição. Opa! Ficou torto, deixa eu arrumar. Vou grifar aqui também. E na constituição a gente tem aqui, então, os tecidos sendo formados por células. Vou ampliar que fica melhor. E também por matriz. Eu vou escrever grande aqui, porque depois eu quero dar uma ênfase para essa matriz aqui. Eu citei lá na aula também as funções da matriz extracelular. Então, falei que a matriz extracelular, ela é uma substância que fica entre as nossas células. Portanto, ela vai ter uma função importante aí de preencher os espaços entre as células. Acho que é legal a gente colocar as funções da matriz aqui também. Então, eu já vou começar escrevendo aqui, ó, preencher
Vou ampliar. Vai ficar mais fácil para escrever. Preencher os espaços entre as células. E por preencher esses espaços, a matriz ela vai ser importante também para conferir resistência aos nossos tecidos. Opa, resistência aos tecidos. Outra função importante da matriz extracelular é que por ela a gente tem transporte de substâncias. A gente tem o sangue como um tipo de tecido onde a gente consegue exemplificar muito bem isso. Ali a gente tem nutrientes, a gente tem gases, né, oxigênio, gás carbônico sendo transportados pela matriz extracelular e indo em direção aos outros tecidos do corpo ou vindo desses tecidos. Então, outra função importante também da matriz é o transporte de substâncias. Então, vou colocar aqui transporte de substâncias. E além de transportar substâncias, a matriz também é um veículo de migração das próprias células. Em diversos tecidos do nosso corpo, as células elas não ficam paradinhas ali no seu próprio local. Tecidos que têm matriz abundante, principalmente, e essa matriz fluida, a gente tem a migração de células. A gente tem células circulando aí pelo tecido sanguíneo. Então, a matriz, ela também é um veículo de migração das células. Vamos escrever. Essas, então, são as principais funções da matriz extracelular. Vou colocar setinhas aqui para a gente entender que essas são funções da matriz extracelular. Eu terminei, então, essa aula falando que a gente tem muitos tipos de tecido no nosso corpo e que esses tecidos eles são organizados em 4 grandes grupos de tecidos. Eu acho importante a gente colocar aqui, então, quais são esses grandes grupos de tecidos e quais são as funções, assim, de forma bem resumida, de cada um desses tipos de tecidos. Então, eu vou colocar mais um subtítulo aqui, como tipos de tecidos. E os grandes grupos de tecidos que a gente tem no corpo, então, o nome dele já, o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, e o tecido nervoso. Vou destacar eles aqui, antes da gente colocar as suas funções. Muito bem, o tecido epitelial, ele é um tecido que tem a função de revestir ou vamos colocar revestimento, fica melhor, né? Revestimento tem a função, de revestimento, tanto de superfícies quanto de cavidades corporais. Além de revestir superfícies e cavidades corporais, o tecido epitelial, ele também forma glândulas. Gente, essa
Já o tecido conjuntivo, ele é um tecido assim que de forma bem resumida tem as funções de preenchimento e sustentação. O tecido muscular é um tecido formado por células especializadas em gerar contração. Portanto, a sua função é produzir movimento. A gente pode até incluir aqui, ó, células que realizam contração. Por fim, o tecido nervoso. Então, a gente tem aqui no tecido nervoso as células que são chamadas de neurônios. E temos células da glia também. Aqui no tecido nervoso, a gente não tem matriz extracelular, a gente tem um tecido formado apenas por células. E os neurônios, eles são células responsáveis pela condução do impulso nervoso. Ok, essas são então as funções dos 4 grandes grupos de tecidos que a gente tem no corpo. Deixa eu dar uma organizadinha aqui, que aqui ficou muito pertinho. E vou colocar, acho que essas funções em quadradinhos também, só para ficar aqui mais bonitinho. Vou usar o amarelinho mesmo aqui. Então, o tecido epitelial com revestimento de superfícies e cavidades corporais, e ele também forma glândulas. No tecido conjuntivo, a gente tem preenchimento e sustentação. No tecido muscular, células que realizam contração e, consequentemente, realizam movimento, né? E no tecido nervoso, nós temos neurônios e células da glia, sendo que os neurônios são células que realizam a condução do impulso nervoso. Deixa eu ver se eu consigo ligar uma coisa na outra aqui para ficar mais bonitinho. E é isso aí, acho que tá finalizado o nosso mapinha mental. Vamos dar uma olhada no todo aqui, com todas as informações já mais importantes que a gente trouxe naquela aula de introdução à histologia. Vamos só centralizar isso aqui. E é isso aí, finalizamos o nosso mapinha mental. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham feito o mapa mental junto comigo. Aliás, se vocês fizeram esse mapa mental junto comigo, tira uma fotinha do seu mapa mental, que eu tô super curiosa pra ver como ficou. E posta nos stories lá no Instagram e me marca, @anatomia_etc lá no Instagram, pra eu ver como ficou, tá bom? Aliás, se você gostou desse formato de aula, não sai dessa aula sem mandar o seu comentário dizendo que você gostou e que você quer que eu continue produzindo conteúdos desse tipo para vocês. Apesar da ideia ser vocês construírem o mapa mental junto com vocês, quem quiser acesso a este mapa mental aqui que eu acabei de fazer em PDF, eu vou deixar ele disponível para os membros do canal, os membros que estão na categoria Anatomista Entusiasta, ok? Vou colocar o link do PDF lá na aba comunidade para os membros do canal. E se você ainda não é membro do canal,
clica aqui embaixo no botão Seja Membro para conhecer os benefícios. Os membros desse nível, Anatomista Entusiasta, que é o segundo nível, eles têm acesso aos PDFs das últimas aulas aí do canal, que são as aulas em que eu tô disponibilizando o PDF ou para venda ou gratuitamente para quem é membro do canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula.